início da gravação, a confirmação do início da gravação. Pronto. Então, mais uma vez, boa noite, você, estudante do componente curricular de Administração Financeira e Orçamentária, né? Estamos aqui online, né, nesta segunda-feira, 26 de junho de 2023. As aulas presenciais foram suspensas no IFPB por questões de falta de energia e suspensas, né, tanto no turno da manhã como no turno da tarde e da noite. E assim nós estamos realizando o encontro online, sem a cobrança, né, de presença, certo? Fica gravada, quem puder acessar só depois, né? Eu já também já digo, né, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário em que houver o acesso posterior a essa gravação, a esse momento, né, aqui ao vivo. E nós estamos num momento, né, de realização da atividade 5, o nosso último trabalho avaliativo na disciplina, e nós estamos partindo aqui do material que nós temos na nossa sala do Google, né, o Google Classroom, Google Sala de Aula. E aí nós temos aqui esse tópico de avaliações, onde foram compartilhados materiais, planilhas de base, que foram as duas que eu abri agora, certo? Elas já haviam sido compartilhadas antes, mas deixei aqui para um acesso mais rápido, assim como a videoaula para essa atividade, onde há o passo a passo para essa atividade, uma gravação que eu já tinha realizado. E assim nós estamos nesse momento para tirar dúvidas a respeito desse roteiro, que eu vou deixar também aberto aqui, o estudo dirigido da atividade 5. Eu vou abrir duas vezes aqui. Chamado aí caso de ensino integrado, né, porque integra as decisões de financiamentos e investimentos. E aí vou deixando aqui esse roteiro. Já conversamos em sala, né? Os encontros anteriores foram mais focados nessas primeiras questões, né? Até a questão 5, né? E aí se pergunta, a partir da questão 6, né? A partir do limite estabelecido, qual o valor máximo de financiamento, tendo como referência o capital de terceiros, assim como antes se perguntou também qual era o valor máximo de financiamento, tendo como referência o capital próprio. Então, isso diz respeito a dois itens, que são os pontos de ruptura ou pontos de quebra, conforme disponível no início do tópico aqui. Como eu já tinha falado para vocês, nós temos o material de leitura do assunto, e aí é interessante, certo, que visualize, faça essa leitura
certo? E aí você vai ter o chamado ponto de ruptura. Então, na página 18 desse material, você vai ter aqui, deixa eu ver se eu vou direto, consigo ir direto aqui. Página, vamos lá. Então, tá aí, ó. Vocês vão encontrar, né, aqui, os pontos de ruptura. E aí vai existir o ponto de ruptura de capital próprio e o ponto de ruptura de capital de terceiros. Ah, aí ele está aqui, ó, ponto de ruptura de capital de terceiros, né? E aí, o que primeiro eu quero esclarecer com vocês, né, por que que está no nosso material, porque está como valor máximo de financiamento, certo? Porque justamente o ponto de ruptura, eu vou aqui para as nossas notas de aula, para que vocês visualizem, certo? Então, relembrando aqui, ponto de ruptura de capital próprio, aqui porque é que ele não está mostrando. Então, pronto, está mostrando agora. Então, o que é o ponto de ruptura de capital próprio? O valor financiado com capital próprio dividido pelo peso de capital próprio, aparece já aí, certo? Na estrutura de capital. Espera, não foi. 15 minutos. Aí me dá aquela vontade de. Alguém quer tirar uma dúvida? Aí coloca já depois. Tiago, veja aí seu microfone, certo? É o áudio. Você quer tirar alguma dúvida ou... É porque eu abri aqui no computador. Então, acho que... Vamos lá. Pronto, tá... O arquivo em nuvem aqui tá sem aparecer. Deixa eu ver se é só a internet do outro dispositivo aqui. Pelo que aparece aqui, tá normal. Eu não sei. É só um minuto aqui, deixa eu. Só...
Bom, enquanto atualiza aqui, certo? Vamos só fixar algumas coisas, certo? Esse é o arquivo de base, certo? Para o nosso trabalho, né? Os arquivos Não encontrei modelo. na biblioteca. E você vai ver aqui, né? Primeiro, um espaço para o capital próprio e outro de terceiros. Se eu botar no Opa, eu da não tenho nuvem resposta. e Eis algumas informações. aí você vai ver duas abas aqui, ó, próprio, certo? E terceiros. Indo na ordem aqui do roteiro, a questão que trata, né, sobre ponto de quebra, né, ponto de ruptura, valor máximo de financiamento, é primeiro a questão 3. A partir da estrutura de capital definida inicialmente e do valor dos lucros retidos, né, então, aquele valor financiado com capital próprio vai ser, primeiramente, né, o de lucros retidos, certo? Apareceu aí, ó. Valor financiado com capital próprio, que vai ser justamente o valor dos lucros retidos em relação a esse peso de capital próprio. Então, a gente pode calcular aqui o que é que a gente vai ter inicialmente. Essas duas situações são considerando, né, estágios da empresa. Exemplo, quando ela iniciou com um ativo de 5.000, depois de 6 meses, quando ela tem um ativo de 25.923, mas aí o que aparece para vocês, o que está, né, sendo levado em consideração e que aparecem aí nos exemplos, é esse caso aqui, ó, em que o peso é 65% de capital próprio. Aí de onde veio isso? Veio daqui, ó, como eu já tinha mostrado a vocês, ó. O que é o peso de capital próprio? Os recursos que são advindos de patrimônio líquido na estrutura de capital, como eu já tinha mostrado. E a soma de passivo circulante com passivo não circulante em relação ao ativo total é o percentual de capital de terceiros. E aí, por isso que vocês veem aqui, na aba de terceiros, esses 35%. Ó. Não sei porque não estava aqui, mas a soma, né, é preciso que dê 100%. E aí você vai ter 35% de capital de terceiros e 65% de capital próprio. Sendo que aqui a gente também fez outras simulações, né? No momento em que o capital próprio era apenas 20% na estrutura de capital. Depois passou a ser 40%, e aí aqui já foi de 65%. Então, cada um de vocês, né, cada equipe, vai ter
a sua estrutura de capital, os seus pesos. E aí, o que é que vai ser esse ponto de ruptura, ou que nós estamos chamando de valor máximo de financiamento? Justamente o que responde essa questão 3 e as questões 6, certo? Ou seja, a nossa referência primeiro está sendo o capital próprio, ou seja, o que tem de lucros retidos. Então, precisamos saber qual é o valor dos lucros retidos. E aí, por isso, a gente tem essa informação aqui, ó. Os lucros retidos na empresa, aqui, dividido pelo peso na estrutura. Então, vamos entender esse valor, certo? O que é que significa isso? Tendo 100 mil de lucros retidos, aproximadamente, né? 100.451 de lucros retidos, a empresa pode ir sendo, representando isso aí, né? 65% da estrutura de capital, né? Da participação do capital próprio na estrutura da empresa, significa que ela pode financiar até, no máximo, 154.541,3, certo? Por isso que a gente está chamando aqui de valor máximo de financiamento, certo? Ela pode chegar, no máximo, a um financiamento de 154.541,3 centavos. Porque se você pegar aqui, ó, e tirar 65% disso, para esclarecer melhor, aí você vai ter justamente o lucro retido, certo? O lucro retido. E 35% disso seria 35% vezes isso aqui, ela alcançaria, ou seja, se ela tiver esse valor necessário para investimento, ela precisa recorrer a capital de terceiro, justamente porque aqui a gente vai ter capital próprio e aqui seria capital de terceiros, certo? Se ela precisasse financiar 50 mil, significa que ela poderia ter, vamos supor aqui, né? 50 mil fosse a necessidade de investimento da empresa. Então, ela não precisaria mexer só com os lucros dela. Ela pode continuar utilizando 65% para capital próprio e 35% para capital de terceiros. Certo? Então, são exemplos aí do que de como os recursos podem ir sendo alocados. E aqui o máximo a que se chegaria. Porque o máximo é o que ela teria de lucros retidos, que representam o que aqui? 65% da estrutura de capital.
E aqui representando 35%. Aqui a mesma coisa. Ó. Se eu precisasse de um investimento de 50 mil, eu teria 65 mil aqui, 65% aqui e 35% aqui, certo? Então, o valor máximo de financiamento é para que nós tenhamos esses pontos de referência. Então, se você tiver como referência o capital próprio, aí você tem esse valor máximo. Por que que ele é ponto de ruptura? Da forma como a gente coloca aqui. O valor financiado com capital próprio é o lucro retido. É o que vocês encontram aqui. Ou seja, o ponto de ruptura, o ponto de quebra, né, qual vai ser essa quebra? Qual é o limite? No capital próprio, o limite é o que você tem de lucro retido. No capital de terceiros, o limite é o financiamento subsidiado. Então, vamos para lá agora, para a gente ver. No outro caso. Primeiro, veja que há informações das taxas. Ó. Ou seja, para você calcular, né, o custo de capital de terceiros, em dois casos. Uma em que o financiamento é subsidiado, que é no caso aqui com o BNDES, a uma taxa de 7%. E a outra, sendo que o que é que está sendo colocado aí? Olha, o BNDES financia até 20 mil. Isso representa o risco de crédito da empresa. Claro que varia, certo? A gente está fixando esse valor aqui como de forma arbitrária, porque esse limite depende da avaliação de crédito que é feito de cada empresa. Mas vamos supor que seja 20 mil. E vamos usar esse valor, certo? Podem usar esse valor tranquilamente. Para valor adicional, você precisará recorrer a um banco comercial. Ou seja, eu consigo 20 mil com o BNDES, mas eu preciso investir 50 mil. Onde é que eu vou conseguir os 30? Aí eu vou recorrer à taxa comercial, que é o dobro da do BNDES aqui, nesse caso. Certo? Então, na questão 6, eu já tinha comentado com vocês, né, as anteriores. A questão 6, a partir do limite estabelecido, qual o valor máximo de financiamento, tendo como referência o capital de terceiros. Aí você, ó, vamos aqui nessa aba, né, de terceiros. Certo? O peso de capital de terceiros na estrutura de capital é 35%. Então, vamos ver aqui esse valor máximo de financiamento seria o valor financiado, né, com capital de terceiros, no caso aqui está sendo de 20 mil, dividido pelo peso de capital de terceiros na estrutura de capital. Então, se eu tiver como referência o capital de terceiros, eu posso chegar no máximo a 57.142,86. Isso por quê? Novamente aqui, ó. 65% disso eu obteria com capital próprio. E 35% disso eu obtenho com capital de terceiros, que é justamente os 20 mil. E aí é claro que se você tem um limite maior, digamos que o seu crédito liberado com o BNDES fosse 50 mil, você aumentaria o valor máximo que você pode chegar de financiamento com terceiros. Justamente, ó, porque
houve um aumento da capacidade de crédito da empresa. Ela poderia conseguir 50 mil e, assim, não mexer com todos os lucros retidos, com toda a reserva de lucros da empresa. Então, esse é o sentido de a gente falar, né, de a gente ter esses limites, tanto no caso de uma fonte como de outra. Então, aí, o que vai mudar no caso de vocês é o valor está sendo de 20 mil, mas de repente você tem aí um cenário diferente, né? Você até já tentou obter crédito com o BNB, por exemplo, o Banco do Nordeste, está mais próximo aqui da gente. O seu limite pode ter sido maior ou menor do que esse aí. E a taxa, né, que você conseguiu lá. Mas aqui nós estamos fixando os valores. As taxas estão sendo já dadas para simplificação didática, certo? Buscando estar próximo do próprio cenário atual, né, em que a gente tem uma Selic a 13,75% ao ano. Então, vamos supor que a gente tivesse já acrescentado aqui o spread bancário e ficasse em 14%, né? Então, a gente está próximo do cenário atual do mercado financeiro no Brasil. Então, isso responderia, né, à questão 6. E aí eu fiquei de esclarecer com vocês, né, de como a gente pode agora usar esses valores para criar cenários de financiamento e investimento. Porque é nessa questão 7 que a gente vê o sentido de serem definidos esses pontos, né? Então, considere como sendo a mesma coisa aí, certo? O ponto de ruptura, outros autores vão chamar de ponto de quebra. E aí eu acho que fica mais próximo do entendimento da gente se a gente chamar de valor máximo de financiamento, porque é isso que ele é. Eu tenho ali a parte, né? A parte de capital de terceiros, uma fonte específica. E eu tenho a de capital próprio. E aí o ponto de ruptura ou ponto de quebra trazem a informação dos valores máximos de financiamento em cada fonte. Então, por isso que estou colocando dessa maneira. Porque essa ideia, né, o ponto de ruptura. A ruptura é você romper a limitação do lucro retido no capital próprio ou do financiamento subsidiado no capital de terceiros. Ou seja, é o ponto a partir do qual o financiamento fica mais caro, o crédito fica mais caro, ou que você tem que ir além do que a empresa já tem de lucro. É você estar diante de um imóvel de 100 mil, por exemplo, e você vai simular um financiamento, você consegue financiar 80%. 20% tem que ser a entrada. Qualquer simulação que você fizer no banco, ele vai considerar que 20% seja a entrada. As variações, né? Restrições maiores, né? O financiamento ser menor, né? Tem que ter uma entrada maior, mas normalmente o padrão é esse. 20%, 20 mil é o seu capital próprio. 80% é o seu capital de terceiros, é o financiamento. Então, o que é que representa isso na empresa? O que ela já tem das suas próprias operações, seus lucros retidos. Aí a gente vem para essa situação aqui, ó. O lucro no ano do seu negócio, digamos que tenha sido esse valor aqui. Esse é o lucro total. Aqui a gente, o que é que a gente fez aqui?
reteve 75%, conforme o próprio roteiro ali do estudo dirigido. Retendo 75%, distribuir 25%, é o que está representando aí o custo de capital próprio, né? E o que é que vai ser o número de cotas? A quantidade de sócios que você tiver. Aqui, quando eu dei o exemplo, eu coloquei como se fosse capital aberto, né? Que era mostrando a estrutura, mostrando a abertura de capital. Se houvesse, por exemplo, 20 mil sócios, ou seja, a empresa é aberta, e é bem mais do que isso, né? Mas já dá para a gente ter a noção. O valor da cota seria o valor de mercado da empresa dividido pelo total de sócios, sócias aí, né? De cotas, considerando que cada pessoa seja cota. E aí é claro que uma pessoa pode ter mais de uma cota, né, uma ação, mas aqui a gente, por simplificação, a gente parte do pressuposto de que cada pessoa seja uma cota. Claro que se alguém, né, tivesse uma participação maior, uma proporção maior, a gente teria variação na cota. Alguém que tivesse mais de uma cota. Mas aqui a gente parte do pressuposto de todo mundo ter a mesma participação, certo? Então, nós temos aí, digamos que sejam 5 pessoas. Aí nós temos o valor do dividendo, né, que é o lucro distribuído em relação ao número de cotas, o valor da cota. Cada um de vocês vai ter aí esses valores, né, dependendo de quantas pessoas existem, de qual o valor distribuído, certo? Então, o lucro distribuído em relação a esse número de cotas é o valor da cota, né, o valor de mercado em relação o valor do capital em relação ao número de cotas. Aqui você tem um capital de 60 mil dividido entre 5 pessoas, né? Então, cada uma tem 12 mil de participação na empresa. E o custo de lucro retido é o dividendo em relação a esse valor da cota, né? Mais 5%. Veja que todas essas informações já estão aqui. E a própria fórmula, né? Certo? Já sendo informado ó, que ele cresce 5%. Foi justamente o que foi colocado aqui, ó, 5%, certo? Então, veja, né? Voltando aqui para a ideia do lucro retido, ó, 100 mil de lucro retido, 100.451,67, e determinou esse valor aqui. Lucro retido, ó, 100.451,67. Certo? E lembrando, né? Aqui, o que é que vai ser aqui? Ah, minha empresa tem uma pessoa só. Tem esse valor de ativo e uma pessoa só. Então, a gente vai ter esse cenário. Porque a participação, uma pessoa só tem 100%. É igual aqui, só que aqui a gente tem um valor de mercado de 5 mil e aqui perto de 300 mil. Se for 5 pessoas, que é o que normalmente está acontecendo aí, né? Ter 5 ou 6, certo? Então, o seu cenário seria esse. Ó.
a participação, né, de cada um, dividendo por quota, né, a ação, aí vai variando, né, aí. Então, é o que a gente tem aqui, ó. Fosse 6. Né? Aí, no caso aí, né, do valor máximo de financiamento, aí a gente tem essas duas questões, né, a 3 e a 6. Aí eu relembrei algumas coisas que a gente já tinha comentado, né? E aí toda a simulação que você for fazendo, cada caso aí, né, vai depender da quantidade de pessoas, né? Para você determinar, né, o valor da quota, né, e assim ir calculando os outros itens, né? Aí vai depender, né, do dividendo, do valor da quota e da taxa de crescimento, certo? Então, vá vendo aí a situação e aí a gente tem os dois pontos de ruptura, né, para seguir aqui. Num caso, né, foi 154 mil, então a gente tem aí esse caso, e no outro, 57 mil. As questões 3 e 6. E aí eu vou voltar aqui. Estão acompanhando aí, pessoal? Tem alguém gostaria de comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Ninguém conseguiu escrever no chat, não foi? Realmente eu não sei o que foi, né, o que é que houve aí de... Mas aí a gente tem o microfone, né, normal para... Alguém gostaria de... Estão Professor, ouvindo? para falar. Oi, Magda. Oi, Magda. Professor? Não, professor, só. Pode falar. Professor, é Valécia. Valécia. Oi, Valécia. Infelizmente, eu não consigo ver o conteúdo, porque eu estou em dados móveis no celular, que eu estou viajando, e não trouxe o computador. Mas eu estou ouvindo. E no chat a gente não consegue escrever para tirar dúvida. Tá bom? Aí, qualquer coisa, deixa Tá certo. o microfone aberto para a gente bota no silencioso. Se tiver dúvida, a gente fala com o senhor. Bom, tá certo. E assim, tá ficando gravado aqui, né? E aí vocês podem acessar, né? Mas lembrando que aquela videoaula que eu compartilhei com vocês, acho que ela tem o que ali? Tem uns 25 minutos. Então tá mais compacta, né? E com a edição melhor. E é justamente eu estou mexendo com esses casos, mas aqui está também, né, diretamente relacionado ao que vocês estão fazendo no momento, né, atividade 5, mas até o mesmo exemplo, certo? Mas aqui é claro, né, que a gente pode explorar mais detalhes, por isso que seria bom que você tiver alguma dúvida adicional, vejam aí se vocês estão conseguindo, né, associar aos valores. Por exemplo, os pesos de vocês vão ser naturalmente outros, né? Mas muita coisa vai ser a mesma. Claro que cada um vai ter um lucro, né? Um valor
esse valor de lucros retidos, apesar de o peso, o percentual, né, de distribuição ser de 75%, mas ele vai ter um valor diferente em cada um, porque depende dos demonstrativos de vocês no ano 1, certo? E aí vai gerando esses indicadores. E aí vocês vão podendo responder, né, as questões e comentando, né, e contando a história. Professor? E descrevendo. Oi? Professor? É Maiara, o senhor está me ouvindo? Oi, Maiara, estou sim. Eu fiquei em dúvida nessa questão número 8, porque eu não estava conseguindo falar com o senhor antes, eu estava entrando e caindo o tempo todo, porque eu também não estava no Wi-Fi. Essa questão número 8, no caso a gente vai precisar construir uma nova DRE, fazer o novo demonstrativo, DRE, do balanço, igual a gente fez na atividade anterior, na atividade 3. Não, um novo não. Justamente o que você já tem aqui, ó, construído, certo? Digamos, né? O balanço aqui no ano 1, e aqui vão estar todos os outros demonstrativos também, né? A DRE no ano 1, é tudo do que já foi construído. Aí, no Até caso, os essa exemplos questão aqui. número 8, a gente não precisa construir novamente, segue o mesmo. Aí Certo. eu vou até ler ela aqui, ó. E aí é bom porque a gente já segue a sequência, né? A partir da sua concepção de novo negócio, aí tá dessa forma porque é uma atividade, né, que já está... nesse caso, vocês já construíram, né? Foram duas atividades que eu integrei, né? Os demonstrativos, balanço patrimonial, DRE e fluxo de caixa, projetado para o primeiro ano de atividade, que é isso aqui, ó. Certo? Então, não precisa vocês fazerem nada novo. Realmente ficou parecendo, Maiara, que a culpa foi minha aqui, mesmo de estar... Ficou parecendo que era para construir, né, realmente, mas vocês podem usar os demonstrativos que já existem, certo? Muito bem colocado aí por você essa dúvida, muito bem colocada. E aí é como se a gente tivesse realmente aquela parte, né, já feita. Considere o caixa final obtido na demonstração do fluxo de caixa como retorno de seu investimento nesse novo negócio. E é a gente ter aquela visão, é quando a gente chega nessa parte aqui, ó, chamada orçamento de capital. Aí aqui tem alguns exemplos que vieram do vídeo, né, do jeito que está colocado lá no vídeo. Mas aí o que é que vocês vão ter? Veja que esse valor de 298.231 é o valor do ativo no primeiro ano, aqui, ó, que é igual ao passivo mais patrimônio líquido, né? Então, o ativo, ó, ou seja, quanto a empresa tem de ativos no fim do primeiro ano. E aí ele estaria sendo considerado aqui como um investimento inicial. E aí, digamos que se projetam aí aqui foram só valores arbitrários também colocados, né? Vamos supor que no ano 2 o caixa, ou seja, para eu suportar ativos, né, próximos de 300 mil, qual o retorno que eu obteria em termos de caixa? E aí vão existir critérios, né? Há empresas que podem considerar o lucro, sendo que a gente já discutiu bastante isso, né? O lucro não é o indicador mais adequado para calcular retorno, a não ser que
a taxa de distribuição de lucro seja 100%, né? Os lucros sejam totalmente reinvestidos no negócio. Aí faria mais sentido que o lucro fosse usado como um fluxo de caixa projetado, certo? Mas aí vamos no passo a passo aqui da questão 8, né? A questão 8, então, é só realmente você ter esses valores estipulados, né, que já foram construídos. E aí, o que Aí, tem que professor, fazer mesmo é a 9, né? no caso, a gente vai pegar esses valores do ano de 1 a 5 para a gente também conseguir construir a 10, não é isso? É, isso mesmo. Porque aí a ideia aqui do que está na 9, né? Considerando como investimento inicial o valor do ativo na concepção. Então, vamos supor aqui que a gente utilizasse esses valores, né? Por exemplo, essa empresa começou com 5 mil. E aí, ela tem, digamos, todo ativo na concepção. E aí nós termos, né, esses fluxos de caixa projetados como aqueles que foram resultado, como é que estava aqui o caixa final no primeiro ano. São duas planilhas, né? Então sempre tenha como base a do trabalho 3, né, da atividade 3. Então vamos supor aqui, ó. Aí a gente vai lá no caixa e a gente verifica, né, que o saldo final foi de 44.231. Ou seja, mesmo que o lucro, né, tenha sido 100 mil, o que ficou no caixa foi 44.231 nesse caso. Então, esses 44.231 seria o caixa, né, projetado. Aí o que considere o caixa final obtido na demonstração do fluxo de caixa como retorno de seu investimento nesse novo negócio. E aí a gente só gerando os dados, né? O investimento inicial. Aqui a gente tinha colocado, né, para ser o valor do ativo na concepção, mas veja que quando começa, né, aqui, ó, são os cenários que a gente vai tendo, né? A gente começou com 5 mil, sendo que se a gente considerar o ano, o investimento está sendo de 298 mil. Vamos considerar como sendo o fim do primeiro ano, né? O que é que a gente tem no... Eu faço esse ajuste aí e compartilho com vocês. Em vez de ser o ativo na concepção, vamos supor que seja, né, o ativo no ano, para que a gente fique na mesma lógica, né? O ano, o que foi investido no ano e o que retornou no ano. Tudo resultado do ano. Certo? E aí a gente está levando em conta, né, que digamos que a partir do ano seguinte a gente queira fazer essa projeção. Então, o que é que está sendo colocado aí nas questões seguintes? Considerando o custo médio ponderado de capital anteriormente calculado,
calcule o valor presente líquido desse projeto, né, dessa empresa, desse negócio. O projeto é a empresa, descontando os fluxos de caixa, a taxa do custo médio ponderado de capital na faixa correspondente. Então, quais seriam essas faixas? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou colocar aqui mesmo. Até o menor ponto de ruptura, né, o valor máximo de financiamento, que a gente teve aqui foi de 57.142,86. Então, a gente teria isso aqui, ó. Até, aí eu vou puxar daqui esse resultado. Colocar depois desse valor, até 154.541. Então, é como se a gente tivesse aqui a variação, né? De 0, os valores, né? Mínimo e máximo aqui das faixas, né? Chamar aqui de faixa 1, 2 e 3. E a variação aqui ser mais de ou seja, um valor acima desse aqui. Para cada cenário desse, você teria o chamado custo médio ponderado de capital. Aí você teria, né, primeiro, o custo, a fonte, né, o custo e o custo médio ponderado de capital. Então, aqui, isso aqui. Vamos pegar aqui as faixas. Em cada faixa, eu teria capital de terceiros e capital próprio. Capital de terceiros, capital próprio. Capital de terceiros, capital próprio. Cada faixa. Certo? Depois eu melhoro aqui a formatação. Mas até 57.142,86, o que é que você teria aqui? Qual Professor, foi? esse capital de terceiro seria fornecedores, é? Seria tudo que você tem no passivo circulante, mais passivo não circulante. Mas Ok, aí esses custos já foram calculados antes, ó. Então, digamos, né, aqui é você tendo o limite ainda subsidiado. Então, você teria essa primeira opção aqui. Isso já depois do imposto de renda, né, do que foi calculado antes. ok, Então, eu vou só puxar o que já foi calculado. certo. Aí, no caso do capital próprio, você teria
A gente vai lá no primeiro resultado, não tinha chegado a fazer aqui, não foi? Você teria justamente vou colocar aqui, né? A questão aqui, ó, 2,3. Eu tinha calculado aqui, né? Então, dependendo, né, aqui da quantidade, aí o custo de lucros retidos, né, até o limite aqui, né, o dividendo em relação ao valor da cota, dividendo em relação ao valor da cota mais 5%. Então, a gente teria aqui R$ 60,81%. Vamos pegar já daí. O custo, nesse caso aqui, né, seria... Deixa eu ver se ele puxa aqui da outra... Acho que não. 60,81%. Depois eu passo tudo para cá. Vou mesclar aqui. Depois eu faço isso. E antes da gente ter aqui o custo médio ponderado de capital, a gente tem o peso. Então, a gente volta àqueles... O peso de capital de terceiros, no nosso exemplo aqui, né, vocês vão ter o de vocês, que seria 35% e 65%. Então, isso se mantém nas três faixas. Como se a gente tivesse aí 3 cenários. Aqui a gente ultrapassa, né, o limite do capital de terceiros. Ou seja, a fonte de terceiros aqui fica mais cara e a gente volta, a gente utiliza agora essa... Deixa eu... aqui só está o subsidiado. O financiamento comercial, o que é que ele foi aqui? Financiamento comercial, você teve uma taxa, né, de 14%. E aí a gente mantém aqui os tributos no exemplo. E aí o custo de capital de terceiros é o desconto aí do imposto de renda, né? Você tem financiamento comercial multiplicando 1 menos os tributos.
Então, a gente tem esses dois valores, né? 7,6 e 11. Aqui, os 7,6. E aqui passa a ser 11. De capital próprio, aí o que é que acontece? A gente teve esse custo aqui, aí a gente teve os custos de formalização da entrada de novos sócios, que foram, né, de custos de formalização por cota. A gente teria aqui custos de formalização por cota, o valor, né, foi de 1.000 dividido, né, entre 6 sócios, certo? Então, responderia à questão 2.4. 2.5. Então, veja que a gente precisa dos dados anteriores para seguir. Custo da entrada de novos sócios. E aí tem o modelo, né? O dividendo dividido pelo valor líquido da cota. A gente teria isso aqui, ó. O dividendo e custo de novos sócios. Então, a gente teria aqui o dividendo dividido pelo valor da cota menos os custos de formalização por cota, mais os 5%, que é já do dado, né? Então, a gente teria esse custo aqui, 61,75%. Então, ele viria para cá. 61. Aliás, a gente ainda está no limite de lucros retidos. Ainda seria esse valor, ele só passa a ser mais caro aqui. Então, aqui a gente mantém o de terceiros, né? Já subiu aqui. E aí, os 61,75%. Então, a gente tem os cenários, né? Um cenário em que a gente tem um financiamento subsidiado mais lucro retido. Outro em que a gente tem um financiamento comercial mais lucro retido. E outro é o financiamento comercial mais a entrada de novos sócios. Então, para cada faixa dessa, eu teria um custo médio ponderado de capital, que é a média ponderada, né? Ou seja, o custo de capital de terceiros vezes o peso dele, mais o custo de capital próprio vezes o peso dele. No outro, na faixa 2 aqui, depois eu formato melhor, certo? Eu teria aqui capital de terceiros vezes o peso, mais capital próprio vezes o peso. E aqui, a mesma coisa. Ele já botou um padrão aqui, né? Já colocou automaticamente. Então, a gente teria esses 3 cenários aqui, ó. O fato de usar o financiamento atenua um pouco o alto custo da sociedade. E
Por isso que quando a gente coloca aqui, ó, considerando como investimento inicial, né, o valor do ativo, vamos colocar no ano aí da concepção. Então, a gente forma agora esses fluxos de caixa aqui. Então, vamos supor, né? Esse foi o ativo no final do primeiro ano e aqui o caixa no final do primeiro ano. Vou botar aqui. Pronto, se repetindo, né, em 5 anos. Então, vamos supor que esse valor se mantenha aqui, ó. Certo? Esse valor se mantenha. E que, no caso da taxa interna de retorno, aqui ficou, né, realmente, veja que não daria retorno em termos de caixa, né, para esse ativo. Já se a gente considerasse como o valor de 5.000, só simulando, certo? Aí ele daria um valor exorbitante aqui, né? Enfim, são cenários possíveis. Mas aqui o VPL negativo é indicando viabilidade. Veja que no outro caso ele seria, ó, vou tentar voltar aqui. No outro caso, né, se a gente tivesse aqui o ativo de 5.000, ele já seria de 162.841 positivo. E como estava. Mas aí a gente, colocando aqui no fim do primeiro ano, né? Então, quando se fala aqui, só para a gente fechar aqui, ó. Professor, Oi, é, Valécia. depois eu queria que o senhor, eu não sei se eu não peguei o início da aula, mas depois, me perdoe eu estar trabalhando aí, mas depois eu queria que o senhor explicasse para mim a questão 7. Certo. Ela foi no início. Aí, como ficou gravado, aí só para a gente não sair mais aqui Certo. porque já Mas está ficou caminhando gravado? aqui. Já está Oi? gravado? Tá gravado? A Tá, 7? tô gravando. Aí eu Tá compartilho bom. com vocês Tá ótimo. Tá. o arquivo até no máximo amanhã de manhã. Eu vou subir, Perfeito. né, no YouTube e deixar para vocês o link. Ok, obrigada. Ah, então, aí quando coloca aqui, ó, descontando os fluxos de caixa, a taxa do custo médio ponderado de capital na faixa correspondente. Então, digamos, né, que a gente chegou a calcular aqui, a gente tem 3 faixas, né? Então, veja que o valor do ativo aqui estaria nessa faixa, em que o custo médio ponderado de capital foi 43,86%, ou seja, acima de 154 mil. Aqui eu teria, né, 298.231, certo? Então, seria a gente pegar aqui, vamos supor que a gente quisesse calcular o retorno em relação aqui à sala comercial, né? ao imobilizado. Se o investimento em consideração fosse 100 mil. Então, eu estou simulando vários casos, certo?
100 mil estaria nessa faixa aqui, ó, que vai de 57.142 de investimento a 154. Então, ele está nessa faixa, em que o custo é 43,25%. Então, aqui, o custo seria justamente esse. Aí a gente teria 14 mil de valor presente líquido e uma taxa interna de retorno de 14 mil negativo, né? Justamente porque a taxa interna de retorno é 34%. A taxa interna de retorno inferior ao custo de capital leva a um VPL negativo. E assim a gente vai fixando esses conceitos, né? Mas aí, ó, seriam cenários possíveis. Então, aqui, o investimento, a gente colocou algumas opções aí, né? O que é que você quer? Você quer recuperar o quê? Que recursos, né, foram investidos na empresa e a partir de que você deseja recuperar esse investimento, né? Que investimentos foram feitos? Então, aqui eu estou fazendo a simulação como se o investimento tivesse sido de 100 mil. E aí, o caixa que a empresa teve permite a recuperação desse investimento. Então, independente de qual seja o valor, o sentido do que a gente está fazendo é isso, certo? E aí os cenários são definidos justamente pelos pontos de ruptura, pelos pontos de quebra, pelos valores máximos de financiamento, certo? Então é isso, gente. Amanhã nós vamos estar juntos novamente, né? Fica aí mais um tutorial, né, para vocês, o momento que vocês desejarem, né, voltar. Aqui a gente está num processo de construção também, de construir algumas coisas, né, a partir do estudo dirigido, então tem coisas que levam um tempinho, você pode até adiantar mais essa parte, usar aquela velocidade, né, do YouTube. Eu vou compartilhar esse vídeo no YouTube, tá certo? Mas nesse momento alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Não, professor. Certo. Então, Então amanhã... Oi, Valécia. Quando o senhor fala que vai deixar gravado no YouTube, as outras questões 6 e 7 vai estar nesse mesmo conteúdo? Vai, que foi no início, foi justamente o início da aula, da gravação, né? Perfeito. É que eu estava no local que eu estava, não estava tendo acesso. Eu entendo. Por isso que eu cheguei no metade da aula. Tá Pronto, certo. tudo certo. Pronto. Obrigada. Nada. Eu só não... Eu repetiria sem problema, é mais pelo tempo mesmo, porque vocês têm... Pode ter aí, né, outra... Não precisa não, é porque eu pensei que o senhor não tinha dado esse assunto, mas se está lá, não precisa não repetir não, eu vou verificar direitinho, viu? Muitíssimo obrigada. Nada. Clareou mais, Maiara? Aí... Clareou, professor. Deu para fechar, né? A 10 e a 11, no caso, a gente vai fazer só a análise, não é? Veja assim que é muito flexível, porque é diferente de a gente já ter valores dados, né? Aqui é muito em construção, é muito do que você ali tem de ativos, né? Do que você está escolhendo investir, o retorno que vai obter em termos de lucro ou de caixa, né? E a gente está colocando caixa como sendo esse indicador, mas tudo está passível de a gente ir simulando cenários. Então, eu sei que fica muita coisa assim, né? A gente fica simulando valores diversos, né? Mas faz parte
desse método. E a gente construir o caso, né, e a partir dele fazer a análise. Aí, no caso, a 12, a gente vai colocar os valores atuais e essa alternativa é aquela que a gente projetou. Deixa eu voltar aqui no... Ah, sim. Eu estava... Pronto, é justamente o que eu vou tratar com vocês amanhã. Ah, certo. Aí... Mas também a partir do que já foi construído. Veja que algumas coisas eu até mostrei, é mais para a gente ver, né, se a empresa tem um valor maior. A gente vai ver se variar essa estrutura interfere, né, no valor da empresa. Até a taxa aqui foi 34%, né, eu usei 24%. Enfim, né, isso a gente vai ajustando, mas a gente já continua amanhã, essa 12 aí. Certo. Obrigada, professor. Nada, obrigado também. Então é isso, né? Vamos ter a oportunidade, né, de continuar tratando sobre isso. Amanhã a gente tem, inclusive, o horário cheio, né? Nos dá até mais tempo para que nós possamos fazer essa discussão, né? E continuar trabalhando, né, aí nos exemplos que vocês têm aí como referência para construir o de vocês. Então, só relembrando isso, né? Amanhã, creio que vai estar tudo normal, né, lá no IFPB. Creio que já vão ter resolvido, né, esse problema da energia. Até porque é à noite, né, também. E aí a gente... Professor, e será a sua última aula amanhã? Provavelmente, né? Porque ainda tem, pela nossa carga horária, ainda há, certo? Ainda tem, vai até a outra semana, a gente está, creio que hoje a gente esteja completando aí uns 90% do conteúdo, né? A gente pode ter só um fechamento na outra semana, mas assim, para resultados, né? Mas seria realmente para a gente tratar, né, de conteúdo, fechar conteúdo, a gente já consegue fazer isso amanhã. Certo. E essa parte do conteúdo realmente é a mais difícil, né, da disciplina. E eu entendo que gere realmente muita... É um conteúdo complexo mesmo, mas a gente ainda tem a oportunidade de tirar mais dúvidas, tá certo? Então, eu agradeço a vocês pela oportunidade de termos mais esse momento e desejo, né, aí uma boa noite, um bom descanso e uma excelente semana. Grande abraço, né, em todos vocês e até amanhã. Até amanhã, professor. Boa noite. Boa noite. Até amanhã, professor. Até amanhã. Boa noite.